Bem, pessoal do Blog Auto, eu sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai falar do Volkswagen Passat. Roda a vinheta. Então, gente, esse é o Passat 2018, a versão topo de linha da Volkswagen. O carro é muito legal, muito bom. É um dos melhores Volkswagens que eu já dirigi na minha vida. Ele é confortável, esportivo, é bem completo. Ele é moderno, né? Ele é da plataforma MQB, que é uma das mais modernas, é a mais moderna do grupo. E o carro é grande, espaçoso, confortável, muito seguro, muito seguro. Realmente não é por nada que ele é a versão topo de linha da marca, né? O visual é bem clássico, não tem extravagâncias, mas o carro é muito gostoso de dirigir. Tem essas rodas aro 18, o pneu 235 45, é um Pirelli, que ele tem alto selante, freio a disco nas 4 rodas, farol full LED, ele tem LED no DRR e o farol é totalmente LED, direcionável, ele faz nas curvas, ele acende para os lados também e ele vira de acordo com o volante. O pacote de segurança do carro é muito completo. Tem front assist, que se você não perceber que o trânsito parou, ele vai parar para você. Ele te avisa. Ele tem aquele sistema que é o que não deixa você, é o Proactive, que se em caso de acidente ele vai prever que você vai bater, que ele não vai conseguir parar. Ele vai fechar as janelas, fechar o teto solar, pré-tensionar o cinto de segurança. Bem legal, bem legal. Plataforma MQB é a plataforma única da Volkswagen agora para quase todos os produtos, né? Ela basicamente permite uma modularidade de comprimento e de largura, mas tem um ponto que vocês vão reparar que todo carro é igual. É o centro da roda até a parede de fogo, que é aqui. Esse pedaço, todos os carros são iguais. E o que muda é dali para frente e dali para trás. Aí o resto é totalmente configurável. Temos os espelhos eles fecham, retráteis, tem LED. Se você colocar a mão na maçaneta, tranca o carro sozinho, a chave basta estar no bolso. Tem uma coisa legal que é o porta-mala com Easy Open, que é você passar o pé embaixo do banco, do para-choque, ele abre sozinho. O porta-mala tem umas coisinhas bem legais. Ele tem uma saída 12 volts aqui do lado, isso aqui sai, tem ganchinhos lá atrás. Aqui, uma coisa legal é o suporte do step, que você levanta e trava ele aqui em cima, ó. Então você não precisa ficar levantando, segurando as ferramentas. Esse step no tamanho do pneu real, monstruoso. Isso é lei do Brasil, enche o saco, podia ser um step menor. Uma outra sacada boa é isso aqui, ó, um ganchinho que tá aqui, ó, que você pode pendurar sacolas. Muito legal. Triângulo aqui em cima e porta-mala com tampa elétrica, que abre e fecha sozinho.
pode fechar e abrir com o controle remoto, ou com o pé embaixo, ou você mexe no logotipo ali. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui na usina de força aqui. É um motor 2.0, 4 cilindros, turbo, o EA888, o mesmo que equipa o Golf GTI. Mas esse carro aqui ele tem 220 cavalos, de 4.500 a 6.200 RPM. E o torque de motor V6, tranquilamente, até motor V8 tem esse torque. É um 35,7 kgfm, de 1.500 a 4.000. Isso tudo acoplado a um câmbio DSG, de dupla embreagem de 6 velocidades. Faz com que o carro acelere de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos. E a velocidade máxima é de 246 km por hora. Dá uma olhada aqui, as portas. Os bancos mesmo do passageiro tem ajuste elétrico. Aqui o banco traseiro tem ar-condicionado digital aqui atrás também, ou seja, ele é um tri-zone. Painel, gente, é um Active Info Display, mas diferente do Polo Virtus, ele é de 12,3 polegadas. É o mesmo tamanho que equipa os Audis. Aqui no painel você configura as visões, quer ver? Vistas. Ele está na marcha e velocidade, você pode mudar para consumo e autonomia, eficiência, navegação, assistente à condução, ou por a clássica, que ele fica com visual mais sem muita frescura nas laterais. Eu gosto desse aqui que mostra a marcha que o carro tá, a velocidade digital ali do lado direito, e aí eu gosto de deixar com a vista aqui os dados de viagem, que você pode ver tudo que ele tem, ó, velocidade média, consumo médio, bem legal. Autonomia, mas eu gosto de deixar nesse aqui, no assistente, que aqui ele fica mostrando a distância do carro da frente e ajuda com o ACC, que esse carro é equipado com Active Cruise Control, que mantém o carro da distância lá. Aqui a tela, novo sistema, chama Discover Pro, ele de 9,2 polegadas, é um dos maiores. Ele tem até uns features só de você passar a mão na tela, você muda algumas coisas. Aqui você muda para telefone. Essa home aqui você sabe a posição, você pode mudar as funções. No carro aqui tem algumas coisas legais. Ele tem um mostrador aqui, ó, monitor de desempenho. Ele mostra a pressão do motor, aqui o turbo, quanto bar ele tá. Aqui o G, você pode mudar para o bar também, G. Ou aqui a temperatura a temperatura. Aqui é o mostrador G. Bem legal, esse é o modo de monitor de desempenho. E ele tem ainda o lap timer que você pode usar, e ele mostra algumas estatísticas, tempo de volta. Isso é bem legal. Agora, fora isso, ele tem os itens de conforto que estão gastando, o ar-condicionado, quanto está gastando, dados de viagem, desde a partida. Esse aqui é a longo prazo, eu já andei 600 km com o carro, eu fiz uma média de 11,6, ainda tem 190 km de autonomia. Esse carrinho vai andando, se ele está com o tanque cheio, ele fica bem longe. Quanto mais próximo do final do tanque, ele vai baixando. E aqui desde o abastecimento, quanto que ele fez.
E aqui desde a partida que eu não andei nada aqui perto de casa. Tem o Think Blue, que ele ensina como vai dando as notas para você, como você anda, e o status do veículo. Outra coisa legal é o módulo de direção, que você tem o Eco, Comfort, que é um normal, o normal aqui, o Sport, que é para pista, e o individual, que você mostra o que você pode ajustar. O DCC, que é o Dynamic Cruise Control, não, o ACC, ó. O DCC é o tipo do carro que você quer aqui. A direção, normal, Sport, transmissão, o ACC. O ACC ele funciona engraçado. Se sai um carro da frente, diminui a velocidade. Se você põe no Eco, ele retoma a velocidade com muita tranquilidade. Se você põe normal, já vai melhorar essa velocidade. E no Sport ele volta para a velocidade muito rápido. Luz dinâmica de curva. O ar-condicionado, se você quer normal ou Eco, né? Que ele gasta menos. E aí você vê como que ele tá, ó, no DCC, direção, como funciona. Bem legal. O sistema de som é bom pra caramba. Tem o reloginho analógico aqui que você acerta quando acerta o carro aqui. Vamos andar um pouco com o carro, que aí eu falo um pouco mais do carro. Então, gente, o Passat é o topo de linha da Volkswagen, né? Ele é plataforma EQB. Pelo tamanho, ele compete quase com o Audi A5. E é um carro muito bom, confortável. É o topo de linha da Volkswagen. Eu diria que com esse motor aqui, do jeito que ele anda, ele é quase um GTI, um Golf GTI de smoking. Ele anda bem pra caramba, 0 a 100 em 6,8 segundos, velocidade máxima 246 km por hora. São números que impressionam. Ele tem de tamanho 4.767 milímetros. É um carro grande. Tem um entre-eixo de 2,79 m, largura de 1,83 m e altura de 1,47 m. São dimensões de um sedã grande. O motor é o EA888, que a gente já falou. O ar-condicionado aqui, por exemplo, vamos olhar um pouco o interior. Ele tem farol automático, luz diurna, luz de neblina dianteira e traseira. De neblina é farol halógeno, que eu prefiro. Eu não gosto de farol de neblina com LED ou com xenon, porque fica muito branco, e na neblina o amarelado da luz halógena deixa o carro enxerga melhor na nuvem, na neblina, faz com que reflita menos. É meu gosto, eu gosto. Eu prefiro um carro com luz halógena de neblina. O resto é tudo LED na traseira, luz de ré, tudo, luz da placa. Até a luz aqui interna aqui é LED, ó. O volante tem as borboletas, né? O câmbio é um DSG, um duplo embreagem de 6 velocidades. Aqui do lado esquerdo você controla toda a parte do ACC, do Active Cruise Control, volume do som. E do lado direito você comanda a tela e as faixas do som. Aqui tem um botão do porta-malas, aqui trava e destrava a porta. Aqui é a parte dos vidros elétricos, que nas 4 portas. A tela, ó, muda sozinho, ó. Você só de passar a mão, ela muda. O ar-condicionado é um 3-zone. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Porta-mala já falei, tudo papapá. Vamos falar do preço, né? A Volkswagen, quando lançou essa versão 2018, ela colocou esse Discover Media, Discover Pro. Ela reposicionou o Passat. É uma versão única. Ela só tem
teoricamente 2 opcionais, né? Um é a pintura, porque só na cor branca é o preço normal, não tem acréscimo. Todas as outras cores, inclusive essa aqui que é cinza manganês, todas elas têm um acréscimo de R$ 1.750. E o outro opcional, que eu explico por que até um opcional, é o teto solar. Por quê? Porque muita gente vai blindar o carro. E quando blinda o carro, hoje, segundo a lei, você não pode ter um teto solar que abra. Segundo a lei do exército lá de blindagem, o carro que tem blindado, o teto solar tem que ser fixo. Então você perde toda essa parte elétrica, tudo. Então eles criaram um opcional que é o teto solar, que custa R$ 5.370. Quem vai blindar, compra sem teto solar. Quem não vai blindar, compra com teto solar grandão, bonito, espaço legal. E quanto custa? Quando a Volkswagen lançou a linha 2018, que teve só a mudança, foi o Discover Media, ela reposicionou o carro, ela baixou o carro em R$13 mil. E desde que fez o lançamento, já faz acho que mais de 6 meses, o carro está com preço estável, que é 164.620. E essa versão aqui com o teto solar e com a pintura metálica, ela sai com preço final de 171.740. É um preço caro, não é barato, mas quando você comparar com carros desse tamanho, desse porte, com esse desempenho, ele até fica barato. Se você comparar com... é um preço um pouco mais barato até do que um A4, que é um carro menor, só para ficar dentro do grupo do VAG, né, do grupo Volkswagen. Ele é até menor do que o A4 e custa mais barato. Eu acho que ele seria equivalente a um A5 de tecnologia, de espaço, e o A5 custa acima de 200 mil. É interessante esse carro. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais uma avaliação do Vlog Auto, dessa vez com o Volkswagen Passat, a versão topo de linha da marca no Brasil. E se gostou, por favor, dê um like aqui no vídeo. Por favor, aqui embaixo se inscrevam no nosso canal. Pra gente é muito importante você se inscrever, isso ajuda a gente a crescer e aumentar a nossa audiência e incentivar a gente a fazer mais vídeos. Não adianta, a gente faz vídeo pra vocês. Se vocês não gostam, não dão like, significa que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Se ficou alguma dúvida, pergunte, a gente vai responder na medida do possível. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!